A paz do Senhor, jovens, a paz do Senhor, meu amigo que está nos assistindo na nossa sétima aula da EBD de Vila Ferrazópolis. E antes de mais nada, para começar, eu gostaria de fazer uma oração com vocês, pedindo a Deus que venha abençoar a vida de vocês e a vida desse professor que vos fala, para ministrar essa aula a vocês. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos por essa oportunidade que o Senhor nos deu de poder, Senhor Jesus, aprender mais de Ti e da Tua Palavra. Fala conosco, nos ensina a cada dia, Senhor Jesus. Que as lições ministradas, Senhor Jesus, possa falar a cada um, possa tocar a vida de cada um, Senhor Jesus, que possamos levar para a nossa vida de fé, de cristão, e implantar aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai querido, cada dia é o que eu te peço nesta manhã, Senhor Jesus. Amém. A nossa sétima aula consiste do título Derrotando o Primeiro Inimigo. Antes de mais nada, eu queria pedir para você que vá até a lista de presença, marque a sua presença na EBD, né, para que nós possamos ter aí o controle dos nossos alunos. Se você ainda não é aluno, que você possa se tornar um aluno e venha aprender mais de Cristo conosco. Amém? Também pedir a você que ainda não é inscrito no canal da AD Ferrazópolis, que faça a sua inscrição, que você receberá os vídeos em primeira mão, você terá contato aí com os eventos da nossa igreja, você poderá ver cultos maravilhosos, tá bom? Então vai lá, se inscreva em nosso canal, compartilhe. Também temos o aplicativo, né, da nossa EBD. Vá à sua Play Store, para quem tem o Android. Baixe o aplicativo que você terá lá também, na palma da sua mão, vídeos da EBD, as classes, de todas as idades. Amém? Então, compartilhe esses vídeos nas redes sociais, no seu Facebook, no seu Twitter. Leve a palavra do Senhor da melhor maneira possível. Assim que você puder, você está fazendo o vídeo do Senhor também. Pegue a sua Bíblia neste momento, para nós podermos iniciar nossa aula. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no texto base central que está em Josué capítulo 6, versículo 1 ao 11. Nós vamos fazer a leitura, ok? Também nós vemos o texto do dia que se está em Romanos capítulo 8, e versículo 37, que diz assim: Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Amém? Então, Cristo já nos diz, Paulo já nos diz, né? Que em Cristo nós somos mais que vencedores. Não precisamos de mais nada. Cristo supre as nossas necessidades e com Ele nosso barco guiando a nossa frente, nós vamos vencer. A nossa síntese da nossa aula diz assim: em algum momento da vossa trajetória terrena, enfrentaremos alguns inimigos, mas em Jesus somos mais que vencedores. Referenciando ao texto do dia, ao nosso textuário, de Romanos 8, 37. A nossa aula ela vai ter como objetivo transmitir um conhecimento dos primeiros inimigos do povo de Deus após passar o Jordão para adentrar a Terra Prometida, né, que eram os hebreus, e eles teriam que derrotá-los para tomar a Terra Prometida para si. E mostrar as estratégias que Deus tem, as estratégias que o povo usou para derrotar a cidade de Jericó. E também para que a gente possa conscientizar de que Deus é quem nos mostra forte para com aqueles que nele confiam. Então, se nós confiarmos em Deus, nós seremos fortes e seremos mais que vencedores, como já lemos nesta manhã. O texto bíblico de Josué capítulo 6, versículo 1 ao 11 diz assim: Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Ou seja, ninguém saía ou entrava na cidade de Jericó. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro,
Ouvindo-se-vos o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhes: Levantai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro adiante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor a seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá para alguma da vossa boca, palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez, e vieram ao arraial, e passaram a noite no arraial. Amém? Esse é o nosso texto bíblico baseado na nossa lição desta manhã. O que nós podemos ver aqui é que o povo de Deus, eles já haviam presenciado o milagre do Senhor na travessia do Rio Jordão. Porém, após a passagem do Rio Jordão, eles tinham um grande inimigo pela frente, né? O povo da cidade de Jericó, uma cidade totalmente fortificada, mas ela era uma promessa de Deus. Quando nós podemos identificar, quando a gente vemos um inimigo pela frente, nós não precisamos ter medo. Nós precisamos olhar e ver a nossa vida. Deus nos prometeu. Se Deus nos prometeu, não há fortificação que aguente e que resista perante a presença do Senhor. A guerra contra Jericó, ela não era somente do povo de Deus. Isso porque a medida da iniquidade dos amorreus estava se findando. Se voltarmos um pouco em Gênesis capítulo 15, versículo 16, e Deuteronômio 9 e 5, e 18 e 12, podemos ver que Deus já havia falado que ia cessar a iniquidade dos amorreus. Porém, esse período ainda não havia chegado. Só que Deus preparou o povo de Israel para ser o seu exército para cumprir esse juízo. E esse dia estava chegando com o povo hebreu, né? O povo hebreu ele era apenas uma pequena parte desse exército, porque nós tínhamos por trás o exército celestial, que era a parte em que Deus entrava com a providência e Deus entrava com o milagre. Olhando bem, nós pensamos como foi desenvolvida a estratégia de guerra por Josué. Se nós olharmos provavelmente ao pé da cidade, Josué ele teve recebido da parte de Deus uma estratégia, certo? Da guerra, como nós podemos ver em Josué capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 15. Quando Josué tem um encontro, segundo o encontro dele ali com Deus, provavelmente Deus passou para ele as diretrizes. O que ele deveria fazer? Qual a estratégia que ele ia adotar? Deus deu um script para Josué também, em que, como nós acabamos de dizer aqui, Josué passou para o povo, eles tinham que seguir um ritual. E somente após isso ser cumprido, que o milagre estaria por vir. Não era fácil, porque não era uma situação comum. Como que uma muralha como essa iria vir abaixo? Se a gente for olhar aí no nosso ponto número 1 da nossa lição, né, que é a primeira batalha dos hebreus na Terra Prometida, o primeiro tópico de Jericó era uma cidade forte. Então, se nós vermos nesse ponto, nós iremos ver que a cidade, né, o estado de Jericó, ele tinha cerca de 32 quilômetros. Os seus muros tinham cerca de 9 metros de altura e 6 metros de espessura. Não era qualquer fortaleza. Ela era uma excelente fortaleza que, aos moldes da época, seria impossível de se passar de exércitos com as armas que eles possuíam, adentrar essa cidade. É tanto que nós podemos ver que Raabe tinha uma casa em cima do muro. Então era uma fortificação bem
das mais fortes da época, né? Então, Deus, somente Deus, com a sua potente mão e com os seus milagres, que às vezes são incompreensíveis para o homem, que fez esse milagre acontecer. Mas a fé e a obediência do povo precisava ser posta em prática. Em nossa vida, não existe apenas um inimigo. Nós temos diversos inimigos, mas em vários que vão surgindo ao longo da nossa caminhada, nós precisamos identificá-lo. Nosso maior inimigo das nossas almas, a Bíblia nos diz, é Satanás, aquele que veio para matar, roubar e destruir. Esse é o nosso inimigo principal. Outros inimigos virão, inimigos pessoais, inimigos da igreja, mas o adversário das nossas almas, ele veio para matar e roubar a nossa coroa, nosso galardão, ele quer a nossa vida. Mas contra isso, contra as hostes do mal, Deus vencerá. Nós temos que estar firmes na presença do Senhor. Também não significa que todos os adversários são prioritários. Eu vou colocar uma aspas aqui desse prioritário, porque há inimigos que não devem ser combatidos de imediato. Deus, quando disse para Josué que ele adentraria a terra prometida, ele especificou que seria Jericó. Mas ao entorno ali, a terra prometida, ela era composta de várias cidades. É tanto que a segunda guerra em que Josué entrou foi contra a cidade de Ai, que era uma cidade primordial também, né, para a entrada de mercadorias, né, uma cidade estratégica que fazia parte da Terra Prometida. Então, o povo de Deus conquistou Jericó e depois foi conquistando as demais que estavam em volta. Então, tem inimigos que nós devemos, adversários que nós devemos postergar, que não são prioritários. Nós devemos estar buscando a Deus para ter entendimento de qual inimigo é esse que nós devemos buscar, combater primeiro. Lembrando que o adversário da nossa alma é Satanás e contra esse nós devemos estar preparados todos os minutos. Então, no entanto, qualquer que seja o nosso inimigo que nós temos pela frente, ele nunca deve ser subestimado. Isso é fato. Nunca subestime o seu inimigo, pois na medida em que subestimamos, ele pode atacar com rapidez, causando prejuízos irreparáveis e até mesmo a morte. A morte aqui que eu falo pode ser morte física, mas a morte espiritual, que é a principal. Se morrermos espiritualmente, não estando na presença do Senhor, nós não teremos um final feliz. Então, estando na presença do Senhor, fiel a Ele, a promessa é certa. Por isso, para vencermos os nossos inimigos, precisamos estar munidos de toda a armadura. Mas que armadura podemos colocar? Essa armadura está escrita lá em Efésios capítulo 6, no versículo 11 ao versículo 18. Vamos conferir? Então, eu vou abrir aqui a minha Bíblia com vocês, em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 11 ao 18. Vou fazer essa leitura com vocês para que a gente possa identificar. O título, né, desde o capítulo 10 já diz a armadura de Deus, mas a partir do versículo 11 é que eu quero ler. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, aqui ele já está falando que o nosso inimigo é o diabo e ele é astuto. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficais firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido com a couraça da justiça, e calçado com os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo
com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Acabamos de ler aqui, então, as armaduras, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a couraça da justiça e a oração. Então, aqui nós estamos munidos de toda a armadura para vencermos o inimigo das nossas almas. Continuando aqui nos tópicos, né? Nós já falamos aqui sobre a cidade fortificada de Jericó, e também essa cidade ela tinha um rei, né? O rei de Jericó, que não estava brincando, ele era rei e ele tinha as suas preocupações em defender a sua cidade. Podemos ver que o rei de Jericó ele se preocupava em mandar caçar os espias quando eles foram, antes da guerra, os espias que foram lá, que está escrito em Josué capítulo 2, eles foram caçados dia e noite pelo rei de Jericó. Por quê? Porque ele sabia que ele levaria informações cruciais e importantes para Josué, que poderiam vir a calhar na sua destruição. Como foi? Nós também temos um inimigo que ele é incansável, que quer a qualquer custo roubar a nossa fé, como lá em João 10:10. Mas lembremos, João 10:10 diz assim, irmãos, ó, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenhas vida eterna e a tenha com abundância. Então, como aqui está escrito em João, que o ladrão, né, o inimigo das nossas almas, ele é para roubar, matar e destruir. Então, nós podemos nos lembrar que maior é o que está conosco, e não desampara um filho seu nas batalhas da vida. Não fique triste, desanimado ou acuado, pois você não está sozinho. Deus, ele está com você. No versículo 11 ele diz, ó, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Cristo, ele já deu a sua vida na cruz do Calvário por nós. Nós temos que ter isso na nossa mente, que o seu Filho, Jesus Cristo, deu a vida por nós e hoje nós somos mais do que vencedores, pelo sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. A cidade só cairia com a ajuda de Deus, e Josué sabia disso. Quando Moisés ainda era vivo e mandou os 12 espias, 10 deles não falaram bem da cidade, só colocaram dificuldades. Mas Josué e Caleb tinham visão. Eles olharam à frente e viram a promessa de Deus. Eles sabiam que somente Deus, com a sua potente mão, poderia dar aquela terra para eles. E Josué permanecia firme na sua fé, permanecia firme na promessa que Deus fez. Nós devemos lembrar que Deus, ele nos ajuda em todas as batalhas espirituais que nós temos diariamente. Nós temos que fazer a nossa parte, buscar em oração, nos proteger com um jejum, a oração diária, com a palavra, a leitura da palavra. Tá? Não adianta tentarmos usar as nossas forças humanas, porque nós somos falhos, fracos, pois somos pecadores. Muitas vezes nós somos motivados tão somente pela eventual má índole inerente do ser humano, como podemos ver no mundo atual. Quanta coisa o ser humano se diz fazer, mas não busca a Deus muitas das vezes. Por isso necessitamos do auxílio do céu. Amém? Vamos ao tópico 2 da nossa lição, que diz assim, ó, a estratégia de Deus para a batalha de Jericó. Antes de começar aqui, eu queria dizer para você, você tem estratégias para derrotar o seu inimigo? Você tem buscado a presença de Deus e pedido a Ele para te dar estratégias para vencer? Porque nós somos diferentes. Eu sou de uma forma, você é de outra forma. Cada um tem uma forma diferente de viver, de andar no seu dia a dia. As nossas estratégias são diferentes. Nós temos aqui um manual, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Qual tem sido a sua estratégia? Já perguntou? Fez essa pergunta para Deus? Se não fez, tira essa reflexão, pergunte ao Senhor e Ele te dirá essa resposta. Amém? Então, continuando aqui, ó, ponto 1. Corte dos suprimentos do inimigo e a manutenção do ânimo do povo e da tropa do exército de Israel. A gente pode ver aí em 6,
no versículo 6, capítulo 6, versículo 1 e 2 de Josué. Numa guerra, as principais armas usadas é tentar enfraquecer o inimigo. Tentar enfraquecer o seu adversário é uma das formas. Por quê? Um adversário fraco, ele não tem forças para lutar contra ti, certo? Israel partiu desse princípio. Ao rodear a cidade, Israel cortou todo o fornecimento de suprimentos ali de alimentos, de entrada para a cidade. Ou seja, ninguém podia entrar ou sair. Nós podemos ver isso aí no primeiro livro, versículo que a gente leu, de Josué, capítulo 6, versículo 1. Assim devemos proceder na nossa fé. Para derrotar o mal que nos assola, que nos vem todos os dias, sempre devemos estar prontos e minar, né, os suprimentos que o inimigo possa ter para nos atacar. Tem alguns passos, né? Cortar a fonte que fortalece o inimigo. Qual a fonte que está fortalecendo o seu inimigo? Tem que cortá-la na raiz. Afinal, tudo que é alimentado cresce e fortalece. Podemos ver nas plantas. Se nós regarmos ela, ela irá crescer e fortalecer. Deus, ele nos conhece. Ele sabe que somos pó e falhamos. Salmos capítulo 103 e o versículo 14 diz assim. Vamos ler aqui. Salmo 103 e versículo 14. Pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Então aqui nós podemos ver que Deus, ele nos conhece por inteiro. Ele conhece por dentro, por fora, todo. Ele sabe que nós somos falhos. Por isso ele nos faz promessa todos os dias. Ele nos faz promessas e promessas ele cumpre, né? Para que nós possamos manter a nossa fé viva. Qual a maior promessa que ele nos fez? Da vida eterna, salvação e vida eterna. Então nós mantemos firmes nessa promessa. Amém? O ponto 2 disse: homens armados na frente dos sacerdotes. Eu fiquei me perguntando o que seria, por que ele colocou os homens armados na frente dos sacerdotes que estavam com a arca. A arca do Senhor, ela sempre ia na frente do exército nas guerras. Fiquei pensando e eu vi que a estratégia que Josué utilizou, ela foi simples, né? Vamos mostrar a nossa força. Qual que era a nossa força? Nós temos homens armados, nós temos a presença de Deus e nós temos um povo obediente. Olha que junção maravilhosa, né? Os homens armados eles saíram marchando à frente. Após seguiam 7 sacerdotes com buzinas. Buzina para fazer o quê? Barulho, né? E logo em seguida a Arca da Aliança, conduzidas pelos coatitas, ou os sacerdotes. Os coatitas é que levavam a arca, né? Mas nessa aqui eles fugiram à regra, né? Essa estratégia de Josué e colocaram os sacerdotes para levar. E atrás vinha o povo. Eles rodearam a cidade, como a gente leu, por 6 dias, uma vez por dia. Estudando, identifiquei que provavelmente eles levavam em torno de 20 minutos a 40 minutos para rodear a cidade por dia. Ou seja, no 7º dia eles levaram em torno de 2 a 3 horas para rodear a cidade por 7 vezes, né? Com certeza aquela cena deixou bem apreensivo o povo de Jericó, né? Imagina, você está na cidade fortificada, se sentindo seguro, e um povo doido, podemos dizer assim, rodeando a cidade. Se eles vieram para a guerra, vieram para tomar a cidade, por que eles estavam rodeando a cidade? Eles não conseguiam entender, né? Eles nunca poderiam saber ao certo, mas eles tinham conhecimento do que havia acontecido com o povo de Deus no deserto, né? Eles sabiam do que Deus fez, porque as notícias corriam. Podemos ver que Raabe, ao esconder os espias, ela fala para eles: temos ouvido e visto os feitos do Senhor. Então, aqui nós podemos saber que eles sabiam do que Deus era capaz e do que o povo de Israel tinha vivenciado. Mas rodear sem atacar, eles não esperavam por isso.
Por qual razão o Senhor determinou que se realizasse esse procedimento? Nós não vamos saber. Isso é mistério de Deus. Deus mandou, o povo obedeceu. Muitas das vezes o segredo está na obediência. Você tem obedecido aquilo que Deus tem pedido para você? Às vezes o segredo da tua vitória está na obediência. A obediência ao Senhor, a obediência às regras, aquilo que Deus propôs para você. Se você obedecer, certamente a vitória estará esperando ao final da sua obediência. Amém? O Senhor ele está ensinando ao povo paciência. Porque se a gente atravessou o Jordão, já temos vivenciado, sabemos do poder de Deus, ficar rodeando a cidade, poderia surgir muitas murmurações. Então Deus queria provar mais uma vez a paciência do povo. Temos algumas referências, Salmos 27, 14, 37, 7, 41, que falam sobre paciência. E confiança também, porque o povo tinha que estar totalmente confiante, porque sabiam que os homens eram fortes e valentes da cidade de Jericó, e a cidade era extremamente fortificada, praticamente invencível. Então, eles tinham que ter muita confiança no Senhor. Salmos aí 27, 1 e 2. 37 e 5 também traz aí a confiança no Senhor. Eles experimentaram um alto nível de bênçãos, porque o povo foi abençoado no deserto muito. Porém, aqueles que estavam no deserto não chegaram à terra prometida. As gerações que vieram daqueles que saíram do Egito, aqueles que saíram, eles não adentraram a terra prometida, porque Deus falou que eles não veriam pela sua desobediência e iniquidade. Mas os filhos, né, a geração adentrou a terra prometida. Então eles sabiam, ia passando de geração em geração, as bênçãos e feitos do Senhor. E isso demonstrava um alto grau de fidelidade, né? As gerações ficaram fiel, característica que não presente na geração anterior deles, como eu disse aqui, né, que morreu no deserto. Na vida de cristão, é da mesma forma. Há situações nas quais Deus age ou nada de bom haverá. Então, há situações que ou Deus age ou nós estamos, vamos dizer aqui numa linguagem popular, no mato sem cachorro, né? Mas, como aconteceu com Pedro, né, em Atos 12, 6 e 7, Paulo, Atos 28, do 3 ao 5, e com os apóstolos 2, 1, 8, do capítulo 1, versículo 8 ao 10. Deus teve que agir em determinados momentos da vida dos nossos irmãos, dos nossos apóstolos, Pedro, Paulo, entre outros, né? Deus, ele mostra aqui na Bíblia para nós diversas situações em que Deus age quando não há mais saída. Amém? O ponto 3 diz que Deus mostra forte para com os que confiam nele. Isso aqui nós não precisamos nem comentar, né? Deus, ele não nos deixa perdidos, Deus não nos deixa fracos. Quando nós confiamos nele, a força dele é maior para conosco, nos fortalece a cada dia. Então tem aí o ponto 1, que é um momento de fé. Os pensamentos do eterno nosso Deus, eles são muito mais altos que os dos homens, né? Está lá em Isaías 5 e 9. Israel teve que esperar um silêncio, em silêncio. O povo não podia gritar, né? Josué fala aí no capítulo 6 que o povo tinha que permanecer em silêncio. E no momento certo, ou seja, a bênção chegaria, mas dependia da obediência do povo, como já dito, né? E do seu líder. O povo ele obedeceu tanto a Josué quanto a Deus, porque Deus havia dado a Josué e Josué transmitiu ao povo. Se o povo fosse negligente com Josué, a bênção não poderia não vir, certo? Podemos tirar a seguinte lição desse acontecimento: a fé, a obediência devem andar juntos na nossa caminhada. Então, nós quer ir segundo a João capítulo 1, vamos ler aqui, ó. Segundo a João, vamos abrir a nossa Bíblia. Você abre a sua Bíblia também para a gente acompanhar junto. Segundo a João, capítulo 1 e versículo 6. E a caridade, ou seja, o amor, é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste e andais nele. Então, a fé, a obediência ao mandamento do Senhor, né, precisam andar juntos para que nós possamos ter a vitória.
Chegamos a um ponto aqui, o ponto 2, que diz que Jericó é destruída, né, após os 7 dias, mas Raabe, ela é salva. O Senhor ordenou a Josué que todos fossem destruídos, toda a cidade, nada deveria restar, todos os habitantes. E os hebreus, o povo de Deus, cumpriu fielmente essa determinação. Porém, uma mulher e a sua família sobreviveu, Raabe, uma prostituta chamada Raabe. Jericó, ela deveria ser riscada do mapa. Ela deveria ser riscada, chamada Terra Prometida, né? Deus mandou matar todos, porque era a justiça que deveria cumprir a promessa aos descendentes de Abraão. Lá em Gênesis, como a gente leu lá no começo da nossa lição. No entanto, no meio do caos, havia uma prostituta, né, como nós dissemos, por nome de Raabe. Era uma mulher cheia de pecados, que se rendeu ao Todo-Poderoso. Quão importante, às vezes, nós não julgarmos as pessoas. As pessoas, nós, né, no geral, temos a mania de julgar, de fazer um pré-julgamento. Mas lembremos que todos, Deus morreu para todos. Se nos rendermos ao Todo-Poderoso, podemos alcançar misericórdia do Senhor. A fé dessa mulher a salvou juntamente com a sua família. Você teve fé de estar na casa do Senhor. Você levantou a sua mão e aceitou a Cristo. Se a sua família ainda não é crente, ainda não é cristã, creia, pois Deus pode fazer um milagre através da sua fé. Através da sua fé, a sua família também pode se render aos pés de Cristo. Tá? E isso por que aconteceu com Raabe? Porque ela acolheu os espias. Quão importante nós sermos acolhedores, né? Não desprezarmos. Né? Raabe, ela foi inteligente, ela sabia, né, dos feitos do Senhor para com Israel. E cumpriu-se nela uma verdade que seria proferida por Paulo séculos após, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos, tu e a tua casa. Atos capítulo 16, versículo 31. Isso se cumpriu com Raabe lá muitos anos antes de Paulo. Raabe foi perdoada e entrou na genealogia de Jesus. Olha o privilégio, sendo referida no Novo Testamento como uma mulher de grande fé. Olha o que a fé faz conosco. Olha o que ela fez com Raabe. Né? Raabe, ela trouxe salvação, remissão para ela e toda a família dela, pela fé. Que nós possamos ter fé nesta manhã. Nós possamos ter fé todos os dias, porque a fé em Cristo ela vai nos trazer grandes acontecimentos, como posso dizer assim, muitas bênçãos do céu. A tomada de Jericó deu aos israelitas a oportunidade de entrar na parte central de Canaã. Lembra que eu havia dito para vocês que a terra prometida não ficava somente em Jericó? Pois então, Canaã ela era a parte central. E isso daí quer dizer o quê? Que o povo de Deus venceu a primeira guerra contra Jericó, mas ela tinha outros inimigos. É assim a nossa vida. Nós temos que vencer um inimigo a cada dia, mas inimigos virão na nossa caminhada. Porém, para concretizar a primeira campanha militar, deveria conquistar outro lugar estrategicamente importante, que era a cidade de Ai, como eu havia dito, que dominava a entrada para o vale que levava a Canaã ocidental. Então, o povo de Deus eles precisavam se estabelecer. E estabelecer foi o quê? Vencer o mais forte. Qual era o inimigo mais forte? Jericó, a fortaleza. Após isso, após essa vitória, as outras cidades, teoricamente, ao olho humano, eram mais fáceis. Deus estava querendo dar o melhor primeiro, mas nem sempre aquilo que é mais fácil é o melhor, mas aquilo que está difícil, que a gente batalha, que a gente conquista com muito suor, isso nós damos valor. E assim eu acho que é o exemplo que Deus quis mostrar para o povo de Israel. Valorizem cada vitória que você tem. Para a gente concluir nesta manhã, gostaria de compartilhar com vocês a conclusão, né, que eu tive dessa lição aqui, que após o encontro com Deus, Josué entendeu que era apenas servo. Quão importante a gente entender na nossa vida que nós somos servos, nós estamos para servir ao Senhor, né? Para a gente servir.
Josué se submeteu a experiências militares. Ele já tinha uma experiência militar desde Moisés, né? E a vontade de Deus. Então, é importante nós estarmos na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Conduzidos pelo Senhor, Josué e o povo, os primeiros hebreus tomaram Jericó e depois a cidade de Ai, que foi na segunda guerra, que nós provavelmente nas próximas lições nós iremos estar abordando melhor, né, nossos professores. E com isso eles garantiram livre acesso para a terra prometida. Quando deixamos Deus conduzir a nossa vida e seguimos as diretrizes e os mandamentos, teremos êxito na nossa caminhada de fé. Nós seremos constantes e vitoriosos, mas para isso nós precisamos dar espaço, nós precisamos deixar Deus agir na nossa vida. Assim nós alcançaremos a cidade celestial e a promessa eterna que é de um dia morar nas mansões celestiais. E para vencermos o nosso inimigo, nós devemos nutrir e treinar nosso espírito todos os dias. Todos os dias é uma guerra interna, uma guerra espiritual que nós temos. E nós temos que vencer isso. Sermos ativos espiritualmente. Você tem sido ativo espiritualmente? Tem mantido o seu espírito ativamente ligado, conectado com o Senhor? Se você alimenta mais o seu espírito do que a carne, a natureza espiritual vencerá a carnal, né? Mas se a natureza pecaminosa é mais alimentada, nosso espírito ele não ficará enfraquecido, certo? Então, a carne vencerá. Portanto, vamos alimentar todos os dias, treinar o nosso espírito. Se não separarmos um tempo no nosso dia para orar, analisar a palavra de Deus e fazer um devocional ao Senhor, nós nunca venceremos os adversários. Nós nunca venceremos o nosso adversário da nossa alma. Não importa quanto tempo nós temos de crente, quanto tempo você serve. Isso não importa. Quanto conhecimento bíblico você tem. Você pode ser um teólogo, pode ser... Mas isso não importa. Se você der espaço para a carne, você perderá essa guerra. Nós precisamos todos os dias estar buscando a Deus. Firmes lá em Efésios 6. Com as armaduras apostas, sempre pronto para a guerra. Alguns passos, eles são importantes, né? Para a gente concluir aqui a nossa lição. Primeiro, nós precisamos identificar tudo aquilo que pode provocar a nossa velha natureza, a nossa natureza humana. Identifica isso na sua vida. Se você tiver um tempo, pegue um papel, coloque no papel aquilo que pode causar um estrago na sua vida espiritual. Feito isso, nós devemos afastar aquilo que nos distancia de Deus. Se isso está te distanciando de Deus, busque deixar de lado. Deixe aquilo ali. Não é fácil, as coisas da carne são prazerosas, mas isso vai atrair o inimigo, vai dar brecha para o inimigo das nossas almas. Então, para vencer o nosso inimigo, nós precisamos nos distanciar. Fugir. Fugir. Um ponto importante. Fugir não é um ato de covardia. Nós, vou colocar nós, os jovens, sabemos que é um momento difícil para todos. Esse período da juventude é um momento difícil. Muitos pratos virão à sua mente, à sua frente. Muitos pratos lhe serão oferecidos. Pratos bonitos, saborosos. Mas temos que aprender a fugir. E isso não é um ato de covardia. Mas quando você foge, isso demonstra um ato de astúcia e sabedoria. Você está sendo sábio. Você está fugindo da aparência do mal. E em meio à luta contra o pecado, eventualmente, se você houver um momento de fraqueza, um deslize. Não desista. Não pense em parar. Deus é maior. Deus vai dar a vitória. Basta que nós peçamos perdão a Deus. Que você peça perdão a Deus. Se arrependa daquilo que você fez. E veja onde, olhe para trás. Veja onde você caiu e afaste-se do que o que te levou ao pecado. Ao que te levou a esse inimigo, o inimigo te levou a essa derrota. Lembre-se, a guerra ela só acaba quando você está morto. Se você ainda percebeu o seu erro, volte, Deus vai te dar força, você vencerá essa batalha.
Busque uma renovação de Deus para que você possa prosseguir ao seu alvo. A diferença do homem espiritual para o homem carnal é que o primeiro pode errar, né? A diferença no homem espiritual e o homem carnal. O primeiro, ele pode até errar em um momento de fraqueza, mas ele se reergue, ele olha para o alto, ele olha para Deus, ele se reergue, ele se levanta. Deus dá força, Deus o pega pela mão. Enquanto o segundo homem, ele vive numa prática de pecado, ele não tem mais força. Então, que nesta manhã você nós venhamos pensar e focar naquilo que realmente importa, que é a presença de Deus na nossa vida. Fique firme. Lembre-se, o inimigo das nossas almas está a todo momento nos rodeando, mas Deus é mais forte, Deus é potente, Deus é poderoso e Ele vai dar a saída, Ele vai agir no momento certo. Amém? Assim nós terminamos a nossa aula de hoje, do dia 17/5, aula de número 7. Eu quero convidar você que no próximo domingo você possa estar conosco, domingo, dia 24, você possa estar conosco mais uma vez, para juntos nós possamos aprender a palavra de Deus e assim seguir firme e fortes rumo ao céu. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus.